Olá pessoal, nesta aula vamos falar de operadores de aritmética na linguagem Go. Então, se você já sabe matemática, as operações básicas de adição, subtração, divisão, multiplicação, então você vai entender muito bem. Em comparação a outras linguagens de programação baseadas no C, não tem muita diferença, como você vai ver já já. Então, eu vou criar um arquivo para nós praticarmos aqui, chamar de aritmética.go. Então, vamos aqui definir nosso package main. Eu vou importar fmt para poder imprimir ao console. Vou definir a função principal funcMain aqui. Então, vamos falar dos operadores. Tem a adição, subtração, multiplicação, divisão e também o do módulo, tá? Então, as operações mais básicas, vamos aqui uma por uma. Então, vamos definir as variáveis aqui de inteiro. Vamos começar bem simples. Vou definir uma variável, var, chamar a variável de A, vai ser tipo inteiro, e vou colocar o número 23, tá? Inteiro. Vou definir outra variável B, tipo inteiro, e vai ser 7, tá? Então, temos duas variáveis, variável A, variável B. Ambas variáveis são de tipo inteiro, int, tá? Então, nós podemos fazer a adição. Então, vamos falar fmt.println, note que a primeira letra é sempre maiúscula nesse caso, e faz a diferença, tá certo? Então, vamos imprimir, eu vou dizer que A mais B igual a, botar uma vírgula aqui e mostrar o valor de A mais B. Então, você pode aqui dizer A mais B. E essa expressão aqui, tá? Vai ser imprimir na tela, com espaço depois desse A, essa string aqui, esse texto, vai mostrar o resultado dessa operação aqui. Então, temos o A no lado esquerdo, operando A, e temos o lado direito, operando B, com o operador de adição, tá? E você já sabe o que vai dar, né? 23 mais 7 é 30, tá? Vou salvar o arquivo, voltar ao terminal e dizer go, espaço run, espaço aritmética.go. O que é que deu aqui? Println, expected string. O que é que deu aqui? Linha 3, 11. Ah, eu esqueci de pôr fmt entre as aspas, né? Tá? Esqueci disso. Salvar. Então, novamente, A mais B é igual a 30. Então, o texto A mais B na string, seguido de um espaço, porque o println adiciona espaço entre cada argumento passado à função, e o resultado que é 30, tá? Então, adição. Agora vamos fazer subtração. Fmt, println, A menos B é igual a o quê? A menos B vai ser o quê? 16. Tá? A menos B igual a 16. Então, vamos fazer multiplicação. Println A vezes B usando o asterisco, tá? Então, para multiplicar A e B, é só usar o A, asterisco, B. Eu sempre adiciono espaço entre os operandos e o operador por maneira de estilo, tá? É uma convenção que a maioria das linguagens de programação que programa usa, tá? Sempre espaço entre o operador e o operando, mas não importa se tiver ou não, tá? É só para deixar mais claro para a gente ler, mais fácil para o programador ler, tá? Então vai dar o que? 7, 140, 161.
tá bom? Então, 23 vezes 7, A vezes B, é 161. Vamos fazer divisão. MT, gente ln, A dividido por B, a gente usa barra, tá? A barra B, que é barra significa divisão, operador de divisão aqui. Então vai dar no que? 23 dividido por 7, dá uns 3 ponto alguma coisa, né? 3 vezes 7 é 21 e sobra o resto 2. Vamos ver no que dá, porque ambos são inteiros. Então vamos ver. Então A dividido por B deu 3, porque os operandos A é um inteiro e B é um inteiro. Então divisão de 23 dividido pelo inteiro 7 dá 3 vezes 7, 21, e sobra resto 2. Mas o resto é descartado porque eles são inteiros. Tá? Agora vamos ver o que acontece se a gente mudar esse cara para float. Vamos mudar as variáveis, em vez de ser int, eu selecionei as duas, vamos mudar para float 64, ponto flutuante, de 64 bits normalmente nesse caso. Vamos ver no que dá no resultado. Ah, eu não salvei, tá? Desculpa. Salvar aqui, tentar novamente. Então, note que A mais B é 30, apareceu na mesma, embora que a gente não saiba do console se é inteiro ou float 64, mas vai dar a float 64, 16, 161, mas o que importa é essa divisão aqui. Você note que agora a divisão mostra 3.28 e assim por diante, tá? Porque os valores são agora floats. Tá? E se um deles for int e o outro é float, o que é que acontece? Se o A for inteiro e o B for float. Vamos ver o que acontece. Então, o compilador vai dar erro aqui, porque ele está dizendo, olha aqui no primeiro erro aqui, vai sempre para o primeiro erro, quando tiver erro, tá? Começa do primeiro. Na expressão A mais B, está dizendo que a operação é inválida, porque tem os tipos int e float são diferentes, tá? Então, ele não aceita você fazer uma operação com tipos, operandos de tipos diferentes. Então, para você consertar isso, se lembra que a gente fez aquela conversão de tipos? Por exemplo, você tem que primeiro pensar aqui, você quer que o resultado seja int ou seja float? Você escolhe o deles. Se você quer que o resultado, por exemplo, seja float, você vai ter que converter o A para float, porque o A é um int. Então você vai falar float 64, parênteses A, para converter o A para float. Como o B também é float, não vai ter problema, porque esses operandos aqui, esse operando e esse operando, tem o mesmo tipo, que é float 64. Então vai dar um resultado float 64. Note que aqui não vai ter mais o primeiro erro como o A. Deixa eu salvar. Vai ter o primeiro erro aqui. Não é mais A mais B, agora é o erro do A menos B. Aquela mesma coisa. Se eu comentar aqui, para o compilador ignorar as 3 linhas aqui, eu posso dizer barra barra antes de cada linha. Então, tudo que é depois da barra barra vai ser ignorado pelo compilador e não vai aparecer lá no programa. Então, eu vou fazer isso para não poder mais rodar isso. Então, você note que não tem mais problema e a 30 apareceu. Esse 30 é um float 64. Da mesma maneira, você pode fazer as outras operações. Eu deixo isso como exercício, tá bom? E só para terminar aqui, eu vou terminar com o operador de módulo fmt.println. O que é A módulo B? Se você se lembra, esse operador aqui, se você já aprendeu, a divisão de 23 dividido por 7 dá 21 com o resto 2. Então, para obter aquele resto, você usa a operação de módulo. Enquanto A dividido por B te dá, se os dois forem inteiros,
mudar para inteiro de novo aqui, tá? Você note que essa operação, 23,7, eu vou mudar para float. Quando você faz divisão inteiro que A dividido por B, dá o quê? Dá 21 com o resto 2. Então 21 vai ser o valor desse cara. Se a gente usar a divisão de inteiro. Mas como é que a gente obtém o resto 2? É com a operação de módulo. A percentual usado para representar o módulo, né? Para obter o resto dessa divisão de A dividido por B. Então vai dar A módulo B. Vamos ver no que dá. Ah, olha o erro que deu. Está dizendo que o operador percentual não está definido no tipo float 64. Então, como eu já tinha antes, esses caras devem ser int. Só dá para usar o módulo se a divisão for de inteiros, tá? Deixa eu remover esse cara aqui. O A e o B. Eu reverti para o anterior, que vai dar 30. Mas vamos focar no A módulo B, porque a gente tem que usar divisão de inteiros para poder obter o resto exatamente, né? Que é 2. Tá? Então, eu quero ilustrar usando o A dividido por B. Deixa eu aqui comentar A mais B e mostrar A dividido por B e A%B, tá? Divisão de inteiros. Olha só, 23 dividido por 7 na divisão de inteiro é 3 com o resto o quê? 2, tá? 3 vezes 7, 21, mais 2. Então o resto é obtido com A módulo B, tá? Então por essa aula é só e até a próxima.